Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, nesta sexta-feira abençoada, nós nos reunimos nesta oração, suplicando a Deus pela nossa diocese, pela sua paróquia, pela sua comunidade, pela sua família. Você que é de outra diocese, reze também pela sua diocese, pelo seu bispo. Nós queremos que o nosso coração seja um coração cheio de fé e que possa colaborar com a fé dos outros. Vivemos um tempo em que o testemunho é fundamental para a evangelização. Os cristãos conscientes, praticantes das virtudes de Deus, precisam ter esta ciência de si mesmos. Onde quer que eu vá, que eu seja testemunha deste amor de Deus, desse chamado eterno de Deus. Vivemos um tempo estranho, um tempo sombrio, causado pela peste chinesa, que tem devastado tantos lares, tantas vidas, colocado tantas pessoas em angústia, mas nós precisamos ter presente, podemos perder tudo, nossos parentes, nossos amigos, perder a nossa própria vida, mas uma coisa não podemos perder: a nossa fé. É exatamente a fé fragilizada ou uma fé ausente que tem possibilitado maiores dores, maiores sofrimentos a tantos corações. Nesse tempo complicado, quem não tem fé, quem não acredita na vida eterna, quem não foi alcançado pela graça de Deus porque não quis, não aceitou, torna-se muito difícil. Eu tenho encontrado pessoas com testemunho de fé maravilhosos, testemunhos que comovem a gente por dentro, pessoas que estão passando por provações tão difíceis. Você imagina uma mãe que tem que enfrentar a vida agora sem o esposo tão querido, às vezes com tantos filhos para cuidar, e a fé é a mola mestra, que sustenta, que fortalece, que leva a pessoa adiante. A fé é um dom extraordinário. Sem a fé, meu prezado ouvinte, a vida se torna um caos, pois nesta existência nossa, nós deparamos com muitos obstáculos, com muitas provações. E a fé me faz transpô-los. É impressionante como as pessoas de fé têm encontrado na paixão de Cristo, no poder da cruz restauradora de Jesus, o sentido para aquilo que não tem sentido aparentemente. Do ponto de vista humano, não tem sentido. Não dá para você aceitar, mas aí entra o dom da fé, que te dá a capacidade de olhar para as realidades duras da vida
com os óculos de Cristo, com o olhar de nosso Senhor. E a gente pode imaginar o olhar de Jesus da cruz, do alto da sua dor, naquelas últimas palavras de Jesus na cruz, o olhar dele em meio ao sangue, aos tormentos e às dores, é um olhar de compássio, de compaixão. Cristo se compadece de uma humanidade medíocre, pecaminosa, orgulhosa, dantesca. E com seu olhar de dor e de tristeza, ele redime. É nesse olhar de Jesus que o nosso olhar precisa ser abastecido. É nesse olhar do Cristo na cruz pelo mundo desolado que nós encontramos a verdadeira luz que o mundo não pode nos oferecer, para que o nosso caminho nesta vida seja realmente iluminado por esta lanterna de esperança que vem do olhar de Cristo sobre este mundo, sobre as realidades dolorosas da vida. Aí sim nós temos a convicção, a certeza, esta realidade profunda da nossa vida, porque a fé é concreta. A fé, ela traz um sentido à nossa existência. A fé nos dá a capacidade de enxergar as realidades com o olhar doloroso de Jesus, e aí a gente segue adiante, com o coração em paz, mesmo que tenhamos que andar por cima dos cadáveres, da guerra, da pandemia e de tantas outras realidades. Mesmo que tenhamos que andar sobre os fracassos das nossas ações, mas a fé me faz ir adiante. Esta fé, meu prezado ouvinte, eu te peço agora, busque-a, aprofunde a sua fé. Arranca do seu peito os orgulhos, as misérias, os pecados, arrependa, converta, busque a Deus, confesse os seus pecados, e você terá a alegria de poder testemunhar a fé, mesmo em ambientes hostis que perseguem a Deus, que perseguem a igreja, que perseguem a piedade. Coragem, o olhar redentor de Jesus está sobre você e sua família. É este olhar que nos move em direção ao coração do Pai Eterno. Assim seja. Amém. A liturgia da Santa Igreja nos coloca nesta sexta-feira para a nossa meditação o texto do Evangelho de Mateus 13, 54, 58. No final do texto, Jesus disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Uma palavra muito dura essa de Jesus. E eu creio que você, dileto ouvinte, nós já vivemos esta experiência das pessoas renegarem o nosso testemunho de fé. E Jesus fala que até mesmo na família, na sua própria pátria, você pode ser um objeto de escárnio pela sua fé. Até mesmo um sacerdote piedoso que quer viver o seu ministério com toda alegria. Nós temos, a grande maioria dos nossos sacerdotes é piedosa, vive a sua fé. Mas muitas vezes o padre piedoso que quer viver como a igreja nos ensina, sua pobreza, seu despojamento em relação a esse mundo cadavérico que nós vivemos, seu amor ao sacrário, ao altar, ao confessionário, ao rosário, o amor aos santos, o amor à piedade, à santidade. Muitas vezes o sacerdote não é reconhecido e às vezes até é perseguido por causa da sua piedade, seja por forças externas, seja também dentro da própria igreja.
o irmão sacerdote que não tem fé, que está no relativismo, que está tomado por teologias estranhas, por concepções estranhas, por uma exegese que tirou a sua fé na palavra de Deus, por uma teologia que tirou do seu coração o amor à doutrina, à verdade. O sacerdote às vezes é incompreendido. Quantas vezes a gente escuta coisas tristes de sacerdotes que são fiéis a Deus, fiéis à liturgia, que são dispensados das universidades para não darem aulas, até mesmo em seminários, porque a sua fé torna-se algo rejeitado por aqueles que não têm fé. Ah, mas pode alguém na igreja viver na igreja sem fé? Pode. Nós temos muita gente que vai à missa e acha bonita a missa, mas não tem fé, não crê na presença real de Jesus na Eucaristia, nos sacramentos. Podemos ter sacerdote assim? Claro, podemos ter. Sacerdote que está na igreja, mas a igreja não está dentro dele. Cumpre funções religiosas, mas o coração está longe da piedade, porque perdeu a virtude da fé. E geralmente quem perde a virtude da fé persegue quem tem fé. Quantas vezes nossos jovens piedosos que querem crescer na fé são rejeitados, até pelos pais que foram formados numa pastoral juvenil aí que não tinha fé, que eram meramente grupos, agremiações dentro da paróquia, cresceram sem fé, uma religião de costume, mas sem a fé, que persegue a filha que quer ser santa, ou o filho que quer ser santo, que quer dar testemunho da verdade. Então, nós precisamos ter certeza que a nossa fé nos leva longe, mas ela tem um preço. E nosso Senhor fala que às vezes é dentro da nossa família, dentro da sua paróquia, dentro do seminário, dentro da congregação, da vida religiosa, que as pessoas que nutrem de grande fé são terrivelmente perseguidas. Não tenhais medo, pequeno rebanho. Nós vivemos o tempo da obscuridade e é nesse tempo que nós queremos firmar que nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, nós cremos na igreja, nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição, nós cremos nas verdades católicas que estão na Sagrada Escritura, na sua tradição e no magistério autêntico. Os tempos são difíceis, mas a fé nos dá a alegria de viver o martírio branco e, se possível, até o martírio vermelho. Que Deus nos ajude. Pai de bondade, nós suplicamos nesta manhã o Espírito Santo em nós para o aumento da nossa fé. Nós cremos, Senhor, que a fé que recebemos dos apóstolos, esta fé que veio do coração e do olhar de Jesus na cruz por nós, é a fé que nos move, que nos leva à perseverança. Pai Santo, como é bom crer, como é bom ter fé. Olha por aqueles que não têm fé nas nossas famílias, nas nossas paróquias e comunidades. Aumente a fé daqueles que estão vacilando, dos que estão entrando no deserto e na assídia, perdendo a força interior do amor nas tuas obras. Toca, Senhor, os tristes, os desanimados e os doentes, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de São Pedro Crisólogo, cujo dia hoje nós celebramos, e da Virgem Dolorosa, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém.